Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você está escutando isso de noite. Meu nome é Marcelinho, sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, morei em Ilhéus, uma cidade lindíssima, e sou apaixonado pelo direito penal. Com pesquisas em organizações criminosas e assassinos em série. Eu tive a honra de recentemente ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Civil do Amazonas. E vou trazer para vocês aqui um pouco do meu amor, direito penal. E claro, não se esquecendo, eu tenho também a honra de ser professor do Quadrivium, professor de direito penal. Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente começa falando sobre crime impossível. Veja bem, isso é lindo. O crime impossível vai estar no Código Penal, artigo 17 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Veja, senhores, aqui ou a gente vai ter o dolo, ou, como a doutrina fala, animus necandi, a vontade de, o desejo de praticar um crime. Só que esse crime é impossível, ele não tem como ser consumado, por dois motivos. Como já preconiza o artigo 17 do Código Penal, pela ineficácia absoluta do meio ou pela absoluta impropriedade do objeto. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. Esse crime impossível também é chamado de crime oco, quase crime ou tentativa inidônea. É importante vocês lembrarem desses sinônimos, porque pode cair na prova esses nomes, tá? Então, caindo na prova crime oco, quase crime, tentativa inidônea, saibam que está se referindo ao crime impossível. Então vamos lá. Olha só. A gente vai falar agora do crime impossível por ineficácia absoluta do meio e crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. E é importante a gente fazer essa distinção, porque em algumas questões de prova, algumas questões mais avançadas, vão cobrar dos senhores justamente a diferença disso aqui. Eles colocam uma hipótese e podem pedir para os senhores identificarem como crime impossível se é crime impossível por ineficácia absoluta do meio ou crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Vamos para cada um deles. Veja, isso é muito interessante. No crime impossível por ineficácia absoluta do meio, o agente tem um dolo, mas o meio é completamente ineficaz. O meio que o agente usa para cometer o crime é ineficaz, é inócuo. Olha que palavra bonita. Eu vou dar uns exemplos, vai ficar melhor. Atirar em alguém com dolo de matar. Porém, a arma é de brinquedo, uma arma de sabão. Veja, eu quero matar alguém, eu tenho dolo de matar alguém, só que a minha arma é de sabão e eu atiro nele com essa arma de sabão. Veja, é impossível o homicídio ser consumado. Por quê? Pelo meio. Porque o meio que eu uso é ineficaz, é absolutamente ineficaz. Um outro exemplo é atirar em alguém com dolo de matar com arma de verdade, porém sem o gatilho. Isso recentemente estava em voga e a gente tem jurisprudência e a doutrina mesmo fala isso. Por quê? Quando o objeto é verdadeiro, porém falta nele peça imprescindível para o mecanismo de ativação, vai tornar um crime impossível. Olha, se eu tiver uma arma, a arma é verdadeira, mas faltar na arma o gatilho, é impossível eu matar alguém. Porque veja, falta o gatilho, falta a peça fundamental na arma. Então, sendo assim, o meio para a execução de um crime no qual eu tenho dolo é impossível. Outro exemplo, tentar matar alguém lhe oferecendo um copo d'água. Eu tenho dolo de matar alguém, eu quero matar alguém, e por algum motivo eu acredito que dando um copo que contém água, apenas água, para essa pessoa, ela morre. Veja, é impossível alguém morrer depois de beber um copo d'água. Então, mais uma vez, o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, o meio que eu uso para o ato, torna o crime impossível. E assim, eu falo muito do dolo, porque no crime impossível, o agente ele tem o dolo. O agente ele quer ocasionar o ato.
Só que esse ato o crime não acontece porque o crime ou pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. Vamos agora ver esse crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Veja bem, a pessoa ou coisa que representa o ponto de incidência da ação não serve à consumação do delito. E aqui, a doutrina vai falar em objeto ou pessoa própria e objeto impróprio ou pessoa imprópria. No caso do objeto próprio ou da pessoa imprópria, a coisa existe, a coisa é real, mas ela é completamente imprópria. Vou dar uns exemplos que vai ficar mais claro. Olha só, vamos imaginar o seguinte. Eu chego em casa e, bom, digamos que eu viva uma grande história de amor. E eu acho que essa história de amor é recíproca. E aí eu chego em casa, espero poder falar esse exemplo aqui. Eu chego em casa, e aí, tá a minha mulher, vamos chamá-la de Capitu, tá a Capitu, e aí eu percebo que tem um cinzeiro com cigarros na sala. E veja bem, senhores, eu não fumo, nem ela. Acho estranho. E vou ao quarto, onde inicialmente eu escuto algum barulho dentro do armário. Eu falo, Capitu, que barulho é esse? Capitu fala, é nosso cachorro que está dentro do armário. Eu acredito nela, porque quem ama, confia. E passa-se um tempo, eu lembro que Capitu não tem cachorro. E aí eu percebo que ali dentro do armário está o amante de Capitu. E eu falo, Capitu, quem está no armário não é o cachorro, é o seu amante. E na fúria, eu pego uma pistola e disparo 5 tiros em direção ao armário. Quando eu abro o armário, Ricardão está morto. Porém, descobre-se em uma perícia posterior que o Ricardão não morreu com os 5 tiros que eu dei nele. Que Ricardão já estava morto. Porque quando o Ricardão entrou no armário, ele ficou sufocado. E ele morreu por falta de ar. Veja, é crime impossível. Porque não há como matar alguém que já está morto. Esse exemplo, inclusive, me é algo pessoal, mas volta aqui. Olha só, não há como eu matar alguém que já está morto. Então, assim, se o Ricardão, ele morreu por falta de ar, e posteriormente a isso, eu atingi ele com o dolo de matar, é crime impossível. Volto a dizer, não há como matar alguém que já está morto. Impropriedade absoluta do objeto. Agora, vamos para o objeto impróprio, ou pessoa imprópria. Nesse caso aqui, não há algo de concreto, é uma percepção, é algo imaginário. Vamos voltar ao exemplo do Ricardão. Eu chego em casa, falo com o Capitu, entro no quarto e olho o armário e falo, Capitu, acho que ali no armário tem alguém. Acho que você tem um amante e seu amante está no armário. Então, antes que Capitu fale alguma coisa, eu estou possesso de raiva, pego uma pistola e disparo 5 tiros contra o armário. A minha intenção é matar a pessoa que está dentro dele. Então, eu abro o armário e, para minha surpresa, não tem ninguém ali. Veja, crime impossível pelo objeto impróprio. Não há como eu matar alguém que não está ali. Não há como eu matar alguém que não existe. Outro exemplo de... Vamos conversar sobre isso aqui é interessantíssimo. E muitas questões abordam esses exemplos e vocês têm que discernir na hora se se trata de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto ou crime impossível por ineficácia absoluta do objeto. Outro exemplo é o seguinte. Imagine que eu quero danificar o celular de alguém. Veja, eu quero quebrar o celular de alguém. Então, eu pego aquele celular e jogo no chão. Só que aquele celular já estava absolutamente quebrado. Eu não tenho como quebrar mais algo que está absolutamente quebrado. Crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Objeto próprio. O objeto é real. O objeto existe.
Só que o objeto está tão quebrado que ele não pode ser mais danificado. Eu não posso danificar mais algo que está completamente danificado. Senhores, entendem a ideia? Passando disso, a gente vai para a teoria adotada pelo Brasil. O que é o Código Penal entende? Existem várias teorias que buscam explicar o crime impossível. E eu gostaria muito de me alongar com vocês, com todas elas, porque são teorias bem interessantes. Mas para efeito de prova, eu quero que os senhores entendam que a teoria adotada pelo Brasil é a teoria objetiva temperada, ou intermediária. O que essa teoria fala? Entre outras palavras, para que ocorra o crime impossível, a ineficácia do meio e a impropriedade do objeto devem ser absolutas. Sendo relativas, a tentativa é punível. Olha só. Lembra do exemplo que eu dei da arma de fogo? Eu falei o seguinte, olha, se a arma de fogo não tem um gatilho, que é peça fundamental para o disparo da arma, se ela não tem um gatilho, é crime impossível. Por ineficácia absoluta do meio. O meio que eu uso para o crime é impossível. Eu poderia disparar 1 milhão de vezes, eu poderia disparar 10 milhões de vezes, a arma nunca iria disparar, porque lhe falta o gatilho. Agora, veja, se essa ineficácia é relativa, o indivíduo responde pela tentativa. Vamos pegar o exemplo. Eu encontro meu desafeto na rua, saco uma pistola e tento matar ele. E aí eu aperto no gatilho 10 vezes. Não consigo. Nada sai da arma. Não consigo disparar nenhum projeto de arma de fogo. Então, minha arma, tem aquela coisa da prisão flagrante e tal, minha arma é levada para a perícia. Se a perícia constatar que faltava na arma, seja o gatilho, ou seja qualquer mecanismo fundamental para o funcionamento da arma, a gente vai ter o crime impossível. Agora, se a perícia atestar que a minha arma estava quebrada, porém, de 1 milhão de disparos que eu tentasse dar, sairia, aí você não tem o crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Você tem o crime impossível por ineficácia relativa do meio. E nesse caso, o indivíduo responde pela tentativa. Então, vamos voltar no exemplo anterior. Se eu encontro o meu desafeto, pego uma arma e dou 10 tiros, não sai nenhum. Essa arma é levada para a perícia. E a perícia constata que, olha, realmente era muito difícil essa arma disparar. A chance de ela disparar era 0,2%. Nesse caso, não é crime impossível, porque em alguma hipótese a arma poderia disparar. Era muito difícil, mas ela poderia disparar. Como era muito difícil, não é ineficácia absoluta, é ineficácia relativa. E aí, volto a dizer, nesse caso, o agente responde pela tentativa. E nessa tentativa, eu queria falar, trazendo esse gancho, da tentativa do crime impossível. Veja bem, na tentativa de crime impossível, você tem o início da execução. Essa execução não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. E o agente atua com dolo. Porém, o resultado é impossível. Veja, senhores, é muito parecido a tentativa, o intercrimes da tentativa de crime impossível é muito parecida com a tentativa do crime comum. Veja, no crime comum, primeiro você tem o início da execução. Na tentativa do crime comum, você tem o início da execução. O resultado não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque o agente queria o resultado, mas ele não se consuma por circunstâncias alheias. Você tem o dolo, só que nessa última parte é o resultado. No caso da tentativa de crime comum, o resultado era possível. O resultado poderia acontecer. Na tentativa de crime impossível, o resultado é impossível. Não existe a possibilidade do resultado acontecer. Então, esses foram os principais tópicos sobre crime impossível. Eu queria agradecer a todos, inclusive ao pessoal da equipe da filmagem, porque sem eles o meu trabalho seria impossível. E é isso. Obrigado.